uma forma de ver, eu também não tive ciúme do meu filho. Porque eu tenho certeza que Deus vai dar muito sofrimento, muito sofrimento. Só que nessa igreja, ela tem essa questão de sobreviver. Ninguém se quer que você não é de ser, eu vou dar para você. Eu vou dar para você. Também eu tenho não sei como é que fazer. Eu tenho muito medo. E eu já tenho que ser filho. Eu tenho privilégio de ter muitos professores. Eu tenho toda a filhada de Deus, mas todos os dias contra o que Deus contra você. Uma música que também está no coração, também tem uma história que diz assim: você mudou a minha história, e fez o que ninguém poderia fazer. Você é uma intenção, você tem que eu nem precisa ler o primeiro, que quero ter visto que você precisa fazer. Tem coisas que eu tenho tudo que eu tenho vivido, que eu falo, que eu tenho, e pode ser que a palavra que tem outra vida, também, que eu tenho e que precisei toda a vida, eu também, eu queria ver isso, em nome de Jesus, ele também que a gente não tem exatamente, eu não tenho também que não tem que grava dinheiro, assim, quando eu tenho que fala que eu tenho que ter uma vontade, depois eu estou, depois eu sinto, depois eu vim, porque todas as pessoas, todos os meus filhos, para ser uma pessoa estrada, bonita, mas um dia ele me deu, na verdade ele me demonstrava todo o dia, mas eu depois fazer isso. Ele pode fazer mesmo com você. Né? Eu hoje quero compartilhar com os irmãos a palavra que está na primeira parte da Tessalonicenses, 5, capítulo 5, de 12 ao 22. Essa coleção será eu gosto quando ele está escrevendo a academia sempre de muito eu gosto de meu texto também de ter bastante. Então, eu vou ler rapidamente, né? Então, aquilo que Paulo dá para vocês, diz assim, irmãos, por isso que vocês têm um grande apreço que trabalham entre vocês, que servirem o Senhor e as moleques. Tem essa questão de não ter essa expiração, Senhor, que faz o trabalho que realmente, involuntário e espírito.
Também a questão da vocês, aqui a BNS tem seguido reforma do regulamento, reforma no seminário, um parente gato, vocês já têm tudo. Tenha cuidado para que ninguém repita os outros lá com ela, pelo contrário, os filhos sempre têm um entusiasmo, de tudo. E sejam sempre alegres, olhem para o seu. Tem tudo bem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês e vocês. Não apaguem o espírito, nem desprezem as profecias, examinem todas as coisas e tenham piedade. Abstenham-se de toda forma de mal. Ao mesmo tempo da paz, Deus se discute, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que espera, o qual também. Então, ler essa carta de Tessalonicenses, ele faltou aos olhos, veio no coração, o versículo 18. Diz assim, tenho graça, e tudo tenho graça, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão, ela nos aproxima de Deus e nos afasta da ingratidão. À medida que você se aproxima de Deus, você se torna graça e você se afasta das lamuras, da limitação. Nesse texto, eu quero colocar uma introdução muito gostada, aquele discípulo, que são novos e devem aprender especialmente fazer. Eu até o apóstolo Paulo, e o objetivo dessa carta é a vivência do movimento de pensamento. Ele fala sobre a vida de Jesus e as doutrinas cristãs. Ele estava em Corinto, mas escreveu aos irmãos de Tessalônica. Paulo, escreveu essa carta por volta de 49, 51, depois de Cristo, durante a sua vida da viagem de Corinto. Paulo já foi viagem durante a sua vida. E ele escreveu com o objetivo de falar aos irmãos de Tessalônica, irmãos, que eram judeus convertidos e gentios, também grupos de pessoas, que haviam crido no Evangelho. Tessalônica era uma cidade portuária, uma cidade mais ou menos 100 mil habitantes, então, vamos dizer eu vou me dizer em três considerações que a doença do ciclo afetivo. Porque esse texto é muito rico, ele tem muitas coisas, tem muita coisa dentro. Talvez eu quero ler isso especificamente. A gratidão é algo muito importante para uma pessoa conhecer. Demonstrar o coração agradecido, contente a paz, que faz bem a saúde. Isso que vai dar uma excelência. Muitas pessoas doentes porque não conseguem viver uma vida de gratidão. Reclama, 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 e isso adoece o corpo também, né? Aqui, se tiver psicólogo, sabe que as doenças somatizam no corpo. Então, a ingratidão pode gerar também uma doença. Nesse tempo que a gente está vivendo, nós já falamos, o nosso pastor complementou, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, né? Nós estamos vivendo um tempo de pós-pandemia. Pessoas perderam pessoas. Quantas pessoas morreram durante a pandemia? Pessoas perderam trabalho, pessoas perderam dinheiro, oportunidades. É um tempo que marcou a vida de todo mundo. Marcou, inclusive, a vida das crianças. Foi um tempo a gente tinha que ficar fechado, a gente não pôde muito... Então, foi um tempo de grande perda, né? Com isso, as pessoas estão reclamando de tudo e de todos. Pós-pandemia, você vê uma coisa muito forte, de reclamação. Reclamação porque teve perda, né? Não estou dizendo que ela é uma reclamação, às vezes, injustificada. Você pode até considerar, né? Só que elas só conseguem ver o lado ruim da vida. Elas não conseguem ver o lado bom. E não conseguem pensar que ela está viva e pode desfrutar disso. E eu queria só fazer uma análise breve
de o que quer dizer esse texto em tudo, né? O que esse tudo significa? Pode passar, sabe? Eu tenho como hobby, as pessoas têm hobby, né? O Alges gosta de bicicleta, tem uns hobbies aí. Eu gosto de olhar as palavras no grego e no hebraico. Se tornou um hobby porque eu gosto de ver o que significa e tal, né? Então, esse em tudo, gente, quer dizer, ele vem da palavra eucaristeu, que quer dizer eucaristia. A gente, quem foi católico, quem é católico, né, tem um período lá da liturgia que fala da eucaristia. Opa, desculpe, voltando. Volta um pouquinho, Sara, desculpe. É em tudo. É que a gente teve um problema com o PowerPoint e a Sara está tentando colocar. Se não sair ali, gente, eu vou estar passando para vocês. Então, esse em tudo, ele significa individualmente ou coletivamente. Pode ser uma porção, mas pode ser muitas coisas juntos. Quando ele fala em tudo nesse texto, ele está dizendo assim, todas as coisas. Uma coisa só ou todas as coisas, né? E a palavra ela é usada em vários sentidos, em todas as escrituras. E fala das situações boas e situações ruins. O pastor compartilhou, né? Até eu pensei, ele vai pregar agora, porque ele estava falando um tempo de dificuldade, a gente precisa agradecer e tal. Eu falei, ele vai começar a pregar a minha pregação. Então, um exemplo assim, né? Ó, tá lá. Individualmente, né? Cada, todo, algum tá ali. Tem um texto que eu gosto muito, que chama, para dar base também, é Romanos 8:28. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Eu coloquei ali a Bíblia Mensagem. Por quê? Porque neste tudo está incluindo coisas ruins aos nossos olhos. Perdas, dificuldades, carência, doença. Mas quando diz ali, ó, a certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo bom. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Aí, dai graças. Pode passar, Sara, por favor? Ok. Então, dai graças que vem da palavra Eucaristia, né? Que é ser grato, sentir gratidão, dar graças, agradecer. Tá bom. Parece que é óbvio, né? Dar graça. Mas eu estava pesquisando essa palavra e eu achei muito interessante, porque ela vem da mesma palavra, essa dar graças é agradecimento. Ela vem da palavra caris. E caris é graça. Quando a gente fala da graça imerecida de Deus, é o caris que está no eucaristeu, ou eucaristia. Outra coisa que eu achei super interessante, porque o dai graças é quando eu digo para alguém que eu agradeço. Caris é quando eu recebo isso como dádiva. Eu achei muito interessante isso, né? Dar graças é o reconhecimento de algo que me promoveu bem-estar ou aprendizado. Bem-estar, porque se você recebe algo que é bom, poxa, você fica feliz. Mas e quando você recebe algo que não é bom? A gente ouviu nosso pastor Adelson falar que ele ficou com uma dor na coluna, ele não pôde andar. Não. Isso é bom, gente? Não. Isso é ruim. Mas o que ele aprendeu durante esse período? Ele pode dar graças por isso. Em tudo e qualquer situação nós temos ganho, aprendizado. Depende de como nós vamos olhar as situações ou os fatos. Então, quando Paulo ensina, em tudo dai graças, ele está dizendo em qualquer momento, em qualquer situação. João 16:33 diz assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Posso agradecer que vou ter lutas, mas vou vencer em Cristo. Vamos ter lutas, vamos ter aflições, vamos ter dificuldades, pós-pandemia, perdas, lutos. Luto não é só de uma pessoa que morre, luto pode ser de sonho, luto de uma perda de uma empresa, luto de perda de um trabalho, de relacionamentos, isso também faz luto. Mas o que eu aprendo com isso? Então, esse em tudo dai graças
também é nas situações adversas. Salmo 46:10 fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Puxa. Posso agradecer mesmo sabendo que posso ficar inquieta. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que desenvolveram ansiedade, pessoas que estão com depressão, com dificuldades, com medo. Mas eu posso agradecer porque eu tenho um Deus na minha vida e confio nele. Posso, mesmo na dificuldade. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu gosto muito desse versículo. Ele é um versículo que mais fala para mim quando as coisas estão dando errado. Sabe aquele dia que não dá nada certo? Ou aquela semana, aqueles projetos não dão certo? O que eu faço? Eu vou lá na memória daquilo que Deus já fez e gera esperança. Então, essas situações eu também posso agradecer. Senhor, olha, eu estou aqui, está dificuldade, mas eu te agradeço porque é um propósito e o Senhor fará mudar essa situação. Porque lá atrás o Senhor já mudou. Então, o Senhor pode mudar. Eu posso dar graças? Posso. Efésios 3:20 diz: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso de acordo com o seu poder. Eu posso agradecer por milagres que Deus realizou, onde eu não podia ver saída. Eu posso dar graças? Posso. Ele abriu porta que estava fechada, fechou portas de perigo para que eu não passasse. Eu até anotei aqui, nós cantamos uma música, né? Ele é o meu refúgio e fortaleza. Quando que ele é refúgio? Quando que eu preciso me refugiar? Quando eu estou em perigo. Quando que eu preciso ser fortalecida? Quando eu estou fraca. Eu posso dar graças? Posso. Porque a hora que eu estou fraca, que eu estou sozinha, que eu estou com dificuldade, Ele é o meu refúgio. E eu oro e falo: Senhor, estou fraca, estou assustada, estou com isso, mas o Senhor é o meu refúgio. Eu te dou graças porque essa situação tenha acontecido. E o Senhor vai me ensinar e eu vou superar, porque o Senhor tem feito durante a minha vida muitas coisas. Eu achei muito interessante, porque quando Paulo fala em tudo dai graças, eu comecei a pensar no Paulo. Como foi a vida do Paulo para ele escrever isso? Paulo escreveu muitas coisas. E eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falou de várias fases de Paulo, e eu fui pesquisar. Pensa o que passou, o seu Paulo apóstolo. Em 2 Coríntios 11, não vou dar as referências, teve que descer em um cesto como se fosse um criminoso fugitivo para fugir de uma prisão arbitrária contra ele. Em Atos 13, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade porque estava pregando o evangelho e pessoas se convertendo. Em Atos 14, ele foi apedrejado por uma multidão quase até a morte, na cidade de Listra. Em Atos 16, na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés de um tronco, porque expulsou o demônio de uma moça. Esse é o cara que está dizendo para a gente dar graças. Em Atos 17, ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, tendo que fugir, porque pregou numa sinagoga. Em Atos 19, por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade, porque alguns ourives incitavam o povo contra ele. Os ourives começaram a perder dinheiro. O mesmo Paulo, em Atos 21, quando está em Jerusalém, ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo. E por isso é perseguido, espancado e é quase morto, porque dizem que ele profanou o templo. Já dava bastante, né? Tem um pouquinho mais. Em Atos 27, ele é preso e enviado a Roma para uma audiência. Pega uma tempestade e sofre um naufrágio. Esse é o homem que está ensinando a gente a dizer que nós temos que dar graça. Não bastasse esse naufrágio, em Atos 28, depois do naufrágio, na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra venenosa, quando foi pegar gravetos para acender uma fogueira. Além de todos esses sofrimentos, Paulo sofreu com um espinho na carne durante a vida dele. Ele tinha uma batalha, uma luta. Também ele teve que se afastar dos amigos que ele gostava por causa do ministério.
Atos 20, 22 a 23. Depois, a história, a Bíblia não relata, mas a tradição diz que ele foi morto decapitado. Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade do Senhor. Pode passar, Sara, por favor? Vontade de Deus. Mais uma coisa, lembrando, né? A vida de José. A vida de José mostra muito bem as dificuldades, porque ele foi vendido pelos irmãos, perseguido pela mulher de Potifar, aprisionado mesmo sendo inocente. Mas Deus fez o quê depois? O colocou na mais alta posição no Egito, somente abaixo do faraó. Vontade. Em tudo, todas as coisas. Numa coisa, numa situação, com uma coisa só, com um monte junto. Dai graças. Dá graça quando? Quando tá bom, quando não tá, quando eu perco, quando eu ganho. Porque esta é a vontade do Senhor. Vontade de Deus. Eu falei, mas que vontade é essa, né? Deus é um cara que precisa das coisas? É alguém que tem vontades próprias? Não, a vontade do Senhor, ela é uma inclinação do amor. Romanos 12, 1 diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. A vontade do Senhor é amar. Ele amou a mim e a você. Ele amou a humanidade. Ele deu seu filho sem pecado para cobrir o meu pecado e o seu. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Como que eu faço com isso na hora que a situação está difícil, que o negócio apertou, minha coluna dói, o meu carro bateu, eu atropelei alguém, peguei um incêndio, perdi o trabalho, não tenho dinheiro para pagar as contas. Quando ele nos diz através de Paulo que dar graças em tudo é a vontade dele, né? Quando Deus fala, é um chamamento para uma vida de gratidão. Ele está dizendo que esta é a melhor atitude que devemos tomar, podemos tomar. Porque isto é o que vai nos trazer bem-estar, contentamento, por fazer o que Deus está nos pedindo. O que Deus está nos pedindo? Dê graças em tudo, ainda que a situação pareça contrária. Essa é uma situação que pode trazer bem-estar para você, mas se ela não está trazendo, o que você está aprendendo com isso? Porque tudo coopera para o seu bem. Toda situação adversa há um propósito. Nós precisamos descobrir. Nós precisamos consultar a Deus e dizer, Deus, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, eu estou sofrendo, eu não tenho controle, eu estou doente. E o Senhor vai atuar. Vontade de Deus. A ingratidão e a murmuração e a reclamação não podem fazer parte da nossa vida, porque isso é pecado contra Deus. Agradecer a Deus, ser grato, não é só porque eu gosto, eu quero. É também uma ordenança. Sabe por quê? Porque isso vai trazer saúde e contentamento para nós. Nós vamos deixar de ficar olhando aquilo que a gente não tem e a gente vai começar a olhar as coisas que a gente tem. Deus é soberano sobre todas as coisas. Entregar tudo a Ele, confiando que até o mal pode ser revertido em bem, como no exemplo de José. Viver em gratidão é uma ordem bíblica. E quando não estamos vivendo isso, estamos indo contra um mandamento do Senhor. Você pode passar, Sara? Queria que você desse uma olhada nessas imagens. Um carro velho, uma pessoa precisando de ajuda de uma cesta, uma pessoa hospitalizada,
uma cadeira de rodas, um olho com cegueira, um abandono. E a gente conclui. Você tem sido grato por quê? Sua saúde, seu corpo? Ou olha no espelho e fala, nossa, tá ruim. Você consegue caminhar? Ter autonomia para ir e vir? Se você veio aqui hoje, você já tem um motivo de gratidão. Pode ser que você não gostou das músicas, essa pregação para mim tá chata, mas se você conseguiu se locomover, faça disso um motivo de gratidão. Eu ando, eu me desloco. Ter uma casa para morar, você não está na rua. Gente, morador de rua, é triste não ter um teto, não ter uma segurança. Seu carro, puxa, mas o meu carro não está legal, eu preciso de uma... Agradeça pelo que você tem, não é pelo que você não tem. Se alimentar sozinho. Alguém aqui, até levanta a mão, precisou comer alguém dando comida na boca? Difícil, né? Ter um trabalho. Você pode até dizer, puxa, mas eu estou desempregada agora. Mas você tem um Deus que abre e fecha a porta. Ele abre a porta. Mas teve uma coisa, com todo respeito, irmãos, eu quero perguntar para vocês. A nossa higiene pessoal, nossa alimentação, nosso cuidado pessoal, nosso corpo é o que a gente tem de mais íntimo. Se você tiver que ser tocado para ser limpado por alguém na sua área íntima, gente, é horrível. Eu já passei por isso porque eu fiquei em hospital. A gente cobre tudo, chega no hospital, eles abrem tudo. Eles passam um pano em tudo. Eles viram a gente de qualquer jeito. Muitas pessoas não conseguem ir a um banheiro sozinhos. Outros não conseguem. Eles têm que usar uma bolsa. Ele tem um problema. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Eu estou dizendo que nós temos muitos motivos para dar graças. Muitos estão numa fila para transplante que talvez nem chegue. Muitos, eu pus aquele olho, muitas pessoas não estão enxergando. Não conseguem ver flor, pássaro, cores. Se for no seu guarda-roupa, olha lá e não sabe que cor é aquela roupa. Você já parou para pensar nisso? Que você pode sentar, ter uma comida simples, mas você enxerga a sua comida. Você move as suas mãos, você move os seus pés. O seu intestino funciona, o seu coração bate, o seu sangue corre, a sua vida está na mão dele. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus nunca nos pede algo que não possamos fazer. Se Ele tem nos pedido que a gratidão esteja presente no nosso viver diário, com certeza seremos mais satisfeitos e viveremos uma vida com mais contentamento. Busque uma vida de gratidão a Deus por tudo que você possui. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se que o Senhor está com você. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos sim ter dificuldades. Quando a ingratidão passar pela sua mente, ore a Deus e agradeça a presença inseparável dele, o amor que ele tem por sua vida. Nós temos sim motivos para a gratidão. A murmuração e a ingratidão fez parte do povo de Deus que peregrinou no deserto.
Eles ficaram rodando 40 anos, resmungando e falando, a gente devia ter ficado no Egito. Aquela geração inteira ficou para trás. Em tudo dai graças. Próximo, Sara. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Pelo que você é grato hoje? Agora, eu queria que vocês, meus queridos, meus irmãos, amigos, fechassem os olhos. Todos. Agora é um momento muito íntimo da gente. Eu estou pedindo para vocês fecharem os olhos, porque a gente tem que olhar para a gente, para aquilo que o Espírito está falando para a gente. Não é o meu vizinho, não é o meu marido, não é minha esposa, meu pai, minha mãe, minha amiga, não é ninguém. Agora é eu e Deus. E eu queria fazer uma pergunta. Se você não tem tido uma vida de gratidão, mas você quer isso. Puxa, eu quero ser grata, eu não tenho sido grata, eu reclamo no trânsito, eu reclamo de tudo, no trabalho, eu tenho muitas reclamações, mas eu não quero isso. Eu quero que a minha mente seja uma mente grata. Eu queria que você levantasse a mão. Amém. Porque a nossa crença, amém, pode baixar. A nossa mente dirige as nossas atitudes. Muitas vezes a gente não consegue, porque a gente veio, muitas vezes, de um lar disfuncional, a gente vive com pessoas, às vezes, disfuncionais, que não sabem o que é estar agradecendo. Então, a gente precisa aprender. A gente não consegue obedecer, Seus, eu não consigo ser grata, eu estou reclamando. Eu quero orar por você. Por isso, o olho fechado. Mais alguém? Eu estou sendo grata, mas eu acho que eu não sou suficiente. Eu ando descontente ainda com algumas coisas. Levante a mão. Amém. Ok, queridos. Pode abrir os olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos te dar graças pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, que é a nossa bússola, que nos orienta, que nos leva, Senhor, a entender e compreender o que é o melhor para a nossa vida. O Senhor viu, Pai, o Senhor viu pessoas que levantaram a mão dizendo que querem aprender a agradecer. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja ensinando essas pessoas. Dando a elas, Pai, aquele despertamento no dia a dia, no trabalho, na escola, aonde estiver. Dê olhos para ela ver as coisas boas que o Senhor tem dado. Dá olhos para que ela possa ser grata pelo que ela tem, Pai, não por aquilo que não tem. Que essas pessoas possam olhar para trás, para aqueles menos favorecidos, e olhar a riqueza que ela tem de uma casa, alimento, saúde física. E se ela não tem saúde, ela pode ter remédios, ela pode ter médico, tem um posto de saúde. Senhor, tem recursos. Muda a crença delas, Pai. Pai querido, também sobre os meus irmãos e sobre mim mesmo eu oro, Pai. Ajuda-nos a sermos mais gratos do que temos sido. Nós queremos aprender com o Senhor a ter gratidão como estilo de vida. Olhar o belo, o bonito, as coisas boas que as pessoas têm, não os defeitos e as falhas muitas vezes, mas olhar aquilo que elas têm de bom. Valorizar, Pai. Mas, Pai, eu quero pedir agora por todos nós, que nós sejamos gratos, Pai, em primeiro lugar, por Cristo Jesus, que foi dado para nós de graça, para que então a gente pudesse, de fato, viver uma vida de gratidão. Opera isso nas nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, orando a Deus em nome de Jesus.
Amém. Eu gosto de... Deus me deu uma didática. Deus dá coisas para a gente precisa descobrir o que Deus dá para a gente. E eu fiz um cartãozinho. Hoje a gente ouviu sobre graça. Paulo está distribuindo, é um folhetinho. Paulo falou, é um marcador? Não, é um folhetinho. Põe na tua Bíblia, põe no vidro, põe na parede, põe naquele lugar que você passa, para que você lembre da gratidão. Tá bom? Fiz com muito carinho. Deus abençoe.